André, uma das coisas que as pessoas perguntam pra gente, a gente até passa para elas, e eu acho que ninguém melhor do que vocês para passar isso, é quem é a Idealiza? Um pouco da história de vocês, know-how de vocês, o que Uhum. que você pode passar para nós? Bom, vamos lá então, Fred. Nós somos uma empresa que tem 10 anos, é jovem, né? O Parque Una Pelotas, que já está consolidado, iniciou em 2015, então temos aí 10, 11 anos, e a Idealiza é formada por 4 sócios. A particularidade da Idealiza ter um crescimento exponencial como está tendo em apenas 10 anos, é que os 4 sócios tinham experiências anteriores bem significativas. Então, os sócios sou eu, Fabiano, Ricardo e Lucas. Todos com mais de 20 anos de experiência antes de nós nos juntarmos e montarmos a Idealiza Cidades. Eu e o Lucas somos engenheiros civis, então eu comecei lá em 99 como estagiário de obras, eu já fui executor de obras, eu já fui engenheiro de obras, eu já fui orçamentista, eu já fui gerente técnico, eu já fui diretor técnico, antes de chegar na Idealiza para fazer o empreendedorismo. O Lucas trabalhava comigo, teve toda essa trajetória, então a gente tem uma característica técnica assim na empresa bem consistente. Fabiano é advogado, tinha um escritório, mesmo jovem, lá na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, super destacado, né, reconhecido como um profissional experiente nessa área. E o Ricardo é um empresário que tem vários outros segmentos e vinha da incorporação de condomínios horizontais de alto padrão. Então, quando nos juntamos lá em 2015, nós viemos com toda essa experiência pregressa e montamos uma empresa do zero, né? Eu digo do zero de estrutura, de Uhum. áreas e de incorporação, mas assim com uma experiência anterior bem significativa. E juntando a experiência deles, do Ricardo e do Fabiano, na parte de urbanização e de condomínios horizontais, com a experiência minha e do Lucas, que era na verticalização. Então, na construção, na incorporação, no atendimento ao cliente, na venda, na modificação. Então, juntou quem entendia muito de urbanismo, né, com quem entendia muito de verticalização, de incorporação vertical. E assim se criou aí a Idealiza Cidades em 2015. E hoje a gente já tem uma historinha a ser contada aí, Uhum. né, com Pelotas já consolidado, Uberlândia consolidado como parque de lazer e agora os primeiros empreendimentos sendo entregues. E nos próximos dias aí a nossa caminhada na verticalização em São José dos Campos. Na primeira fase, a gente viu a chegada de vocês aqui na cidade, trazendo esse conceito de bairro planejado, que algumas pessoas diziam que já existia aqui, outras já entendiam que tinha essa divergência. Uma das questões que assim, né, a gente vê que o empreendimento em si, né, o projeto em si, ele é muito bonito. Uma das preocupações que as pessoas têm, se assim, isso vai se perpetuar ao longo do tempo ou não? E o que que vocês acreditam que poderia ser um fator, assim, diferencial para que ele não ficasse bonito somente no papel? Sim. Bom, vamos lá então, assim. Bom, nós já temos uma experiência de outros 2 bairros. Tu visitaste já? Já Pelotas teve Uberlândia também ou não? Uberlândia não. Tá. Então a gente tem Pelotas e Uberlândia como canteiros de evolução e de adaptações e de melhorias para São José dos Campos. Pelotas hoje já tem 10 anos do primeiro lançamento. Nós temos 17 empreendimentos entregues. Temos mais de 5.000 pessoas entre trabalhando e morando no parque. Na parte térrea, nós temos mais de 50 operações de comércio e serviços, fora os empreendimentos Uhum. comerciais aéreos, mas tu pega no térreo, hoje nós temos no bairro barbearia, cabeleireiro, mini mercado 24 horas, farmácia, papelaria, cafés, restaurantes, escola internacional de contraturno, academias, agências de turismo, tudo que tu possa imaginar está lá. E nós temos um bairro já com 10 anos, com tudo isso funcionando. Nós estamos falando da perpetuidade do projeto aqui Uhum. de São José. Então, assim, nós já temos algo com 10 anos que está funcionando muito bem.
Quando a gente vai para a parte de manutenção do espaço público, manutenção do mobiliário urbano, paisagismo, segurança monitorada, também está funcionando, gerido pela Associação de Moradores há mais de 10 anos. Um outro ponto importante, a parte térrea nós não comercializamos, nós ficamos numa holding patrimonial da Idealiza. Isso também dá segurança para quem está nos adquirindo os empreendimentos para cima, que não vai se construir um bairro e vai se abandonar ele daqui 10 ou daqui 15 anos. Nós somos um dos grandes interessados, se não o mais interessado, que isso se perpetue, que funcione segurança, manutenção do espaço, um bom mix de comércio e serviço, porque grande parte do lucro das incorporações vão ficando nas lojas térreas. Então, por exemplo, quando a gente pega Pelotas, todas essas 50 lojas são nossas, geridas por nós, o nosso controle de mix, o nosso cuidado que a parte de veículos funcione, que tenha vagas de garagem suficientes, que esteja seguro, que esteja limpo, que não tenha um comércio ruim, que traga chatas para o bairro, como barulho, como algazarra. Então, assim, nós somos o maior interessado que isso se perpetue. Obviamente, isso está muito bem amarrado na associação de bairro, de moradores, né, um regramento bem específico. Então, a gente vem lançando empreendimentos, tanto em Pelotas como Uberlândia e agora em São José, com o objetivo de que isso fique quase como um legado assim, para a cidade, que as coisas de fato funcionem. Quando a gente tem visitantes de outros locais do país em Pelotas, e é muito visitado, chega a ter 2 empresas por semana visitando Pelotas, por já ter sido escolhido o melhor loteamento do país em 2019, bastante demandado por visitas, as pessoas muitas vezes chegam no parque e um comentário recorrente mas isso aqui parece que não é no Brasil. Tu teve lá e é uma atmosfera diferente, aberto, é diverso, é público, mas tem uma energia, assim, um ar diferente por todas essas questões aí. Cheguei lá, acho que a gente chegou lá, foi umas 8h30, 9 horas da noite. Tinha gente andando na rua ali, caminhando, correndo. Teve outro dia que a gente chegou um pouco mais tarde, 11 horas, pessoal lá correndo. Tu sabe que semana passada eu estava em Pelotas, e aí eu fui na academia, numa das academias, tem 2 já, e o personal que me dá aula mora no Parque Urna e é sócio e personal dessa academia, que é um estúdio. E ele é mais jovem, ele me contou, não, André, eu e a minha namorada, 8h30 da balada e tal, 3 da manhã, a gente chega e desce com o pet deles para passear no parque. Né? Então, assim, o quanto isso é diferente de estar morando num bairro convencional. Eu moro em Porto Alegre, se eu fizer isso aí, alguma coisa vai acontecer comigo. Foi até engraçado, que eu lembrei até de uma situação que a gente tinha marcado com você lá para fazer a gravação, e eu esqueci uma lembrancinha no quarto. Aí eu saí correndo, cheguei quase na frente do prédio, olhei e falei, nossa, cheguei muito rápido. Subi, desci, peguei o celular, comecei a cronometrar para ver quanto tempo eu levava. Sim. Falei, caraca! Aí tu sabe que na semana passada eu fiz um stories no meu Instagram, eu estava em Pelotas. Teve uma manhã que às 7 horas eu tinha lá a academia. Eu me acordei 6:45, dei o rosto, escovei os dentes, botei a roupa, desci para a academia, que é uns 2 prédios à direita da onde eu tenho apartamento. Eu saí dali 7:45, 45 minutos, atravessei o lago, porque tem uma padaria que eu gosto do outro lado. Aí comi ali um pão, um café, voltei em casa, tomei banho. 8h20, eu estava entrando no escritório da Idealiza, lá na Casa 1. Então, assim, em 1h30, eu resolvi a minha manhã num local agradável, seguro, e se eu for fazer isso em Porto Alegre, eu tenho que levantar às 5 da manhã e vou chegar no escritório possivelmente às 9h30, parando no trânsito. E aí eu fiz esses stories e comparei com o que eu tinha feito no dia anterior, que eu estava em Porto Alegre indo para Pelotas.
E eu tinha pego o meu carro, eu moro no bairro Petrópolis, e eu tenho que fazer um contorno no bairro para pegar a avenida que sai de Porto Alegre. Aí eu olhei, mas eu já estou há tanto tempo, eu fiz todo esse contorno e eu olhei, eu estava a 17 minutos que eu tinha saído do carro, da garagem, e eu enxergava o meu prédio assim do outro lado da avenida. Eu tinha andado 600 metros pelo Waze. Então, essas são as diferenças da qualidade de vida que o bairro de fato traz. Aí eu cheguei em Pelotas, perto do meio-dia, na quarta-feira, meio-dia. Eu fui pegar o meu carro da garagem na sexta-feira, às 4 da tarde, quando eu estava voltando para Porto Alegre. Porque o mercado 24 horas está ali, a academia está ali, eu trabalho ali, a farmácia está ali, os restaurantes, posso dizer, os 3 melhores da cidade estão ali. Eu fiquei quarta, quinta e sexta. Um dia eu almocei no Canto, que é um buffet bem legal. Uhum. No segundo dia eu fui na comida asiática, que tem os pratos legais, que é a PKC. E no último dia eu fui no Vanguarda, que eu acho que quando tu foste ainda não estava aberto, que é um restaurante no rooftop, 12º andar, com vista para o parque. Ou seja, na sexta-feira eu peguei o carro e fui embora. Então essas são as características que o bairro traz. Claro que é difícil explicar para as pessoas hoje isso, porque não é algo fácil da pessoa se imaginar, né? Mas é o que de fato vai acontecer. Você mexe na cultura da pessoa. É um negócio totalmente diferente. A gente fala bastante isso com o cliente aqui na mesa. A gente fala que a gente está vendendo para ele de volta uma coisa que ele não sabe que está comprando. O tempo dele. Tu quer ver um outro exemplo que eu gosto de dar? Eu moro em Porto Alegre, né? Deve ser um dos melhores bairros da cidade. Moro num apartamento enorme, né? Guarita blindada. Minha esposa anda de carro blindado. Meu sogro mora na mesma rua, uns meia dúzia de prédios para baixo. Eu tenho 2 filhos gêmeos, 11 anos. Eles nunca foram no sogro sozinho, no meu sogro sozinho. Torcedores do Grêmio. Então, são gremistas. Né? Quem olhar aí, ó. Vou mostrar com calma. E hoje são mais gremistas do que eu, inclusive. Bom, eles nunca foram. Eles têm que ir com a dona Neuza, que é a nossa secretária, ou com o Luiz, que é o motorista. Não tem como eles irem sozinhos. Porque é perigoso, eles andam com o celular, tem que atravessar uma rua, os carros andam rápido. Bom, eles adoram ir para Pelotas. Lá eu tenho um apartamentinho de 70 metros, ou seja, é 1/8 do que eu moro em Porto Alegre, mas eles adoram ir para lá. Por quê? Eles descem, eles ficam sozinhos. Eles vão tomar sorvete, eles vão no açaí. É o jardim deles. Eles vão na prima que mora num prédio do outro lado. Eles vão na quadra poliesportiva jogar bola. Eles foram agora nas férias de janeiro comigo, uns 2 ou 3 dias, né? Até para aprenderem que o dinheiro não vem do cartão de crédito, né? Ele vem eu brinco, não vem do cartão de crédito, ele vem de outras coisas. Passaram lá 2, 3 dias comigo. Aí eu marquei o cabeleireiro, tem lá a Máfia, que é uma rede. Eles ficaram dormindo, deixei um bilhete. O pai tá trabalhando, tô na Casa Una, 9 horas tem o cabeleireiro, barbeiro lá para cortar o cabelo. Foram os 2 caminhando, cortaram o cabelo. Eles pagaram lá, que tem o cartãozinho deles. 10 e pouco eles estavam chegando no escritório. Ou seja, eles se sentem livres, né? Tem uma segurança privada, em parceria com o poder público, então todas as câmeras estão num bunker de segurança monitorado 24 horas dentro do parque, mas estão também lá na Secretaria de Segurança. O Parque Una nunca teve um celular roubado nesses 11 anos de existência. Isso vai trazendo assim uma diferença, que eles preferem sair de um apartamento de 500 metros quadrados para ir para um apartamento de 70, porque eles têm liberdade na rua. Então acho que essas são as histórias assim que eu vou contando para as pessoas tentarem se imaginar o que é de fato viver, trabalhar e conviver no Parque Una quando ele estiver pronto. E, assim, uma das preocupações que as pessoas têm também, né? Quando a gente fala vender produto de alto padrão, gera uma expectativa muito grande nas pessoas em função do padrão de acabamento. E aí eu queria, assim, qualidade também, principalmente quando a gente pega no caso de vocês, a gente tem uma construtora que está vindo de fora da cidade. Sim. Dá esse tipo de acompanhamento. Sim. Manter o padrão de qualidade de vocês. E eu queria saber,
Como que vocês garantem esse nível de... O que tem assim na Idealiza que eu gosto e costumo explicar? Nós somos uma incorporadora, trazemos um conceito de novo urbanismo, de um processo comercial diferente do convencional, mas nós temos muito arraizado na cultura da empresa a parte técnica, a parte de construção. Porque como eu comentei ali no início, dos 4 sócios, 2 são... Eu sou engenheiro civil. Apesar de eu cuidar da parte comercial e financeira da empresa, eu sou engenheiro civil de formação. Eu fui estagiário de obras durante 5 anos, depois eu fui executor de obras mais 5 anos, e eu fui entre gerente e diretor técnico mais 7 ou 8 anos antes de incorporar, antes de entrar de nós criarmos a Idealiza. Temos o Lucas Scapin, que é meu sócio, nós trabalhamos junto há mais de... fazendo 20 anos agora este ano. Desde 2006 nós trabalhamos junto, engenheiro civil, que é o responsável por toda a área técnica da empresa. Nós temos um corpo hoje de aproximadamente 30 engenheiros, executores, gestores, projetos e diretores. Por exemplo, em Uberlândia, quem cuida para nós lá é o engenheiro Murilo, é o diretor técnico da praça. Ele trabalha conosco há mais de 15 anos. Então ele veio antes da Idealiza. Quem vai vir para cá para ser diretor técnico é o engenheiro Fernando, que fez toda a execução das incorporações verticais do Parque Una Pelotas. Está se mudando para cá com a esposa, com os filhos, e por causalidade é meu irmão também. Então vai se mudar para São José, agora entre outubro e janeiro está vindo para cá. Então nós temos na cultura da empresa, nós não somos um incorporador que contrata a construção, nós somos uma incorporadora e uma construtora. A Idealiza, desde o seu primeiro empreendimento, que foi o Ola, lançado lá em 2016, nós somos certificados ISO 9001, PBQPH nível A, desde 2016. Então nós estamos aí há 10 anos certificando o processo da qualidade. E por ter essa cultura, nós nos preocupamos com acabamento, com qualidade, com cultura de atendimento ao cliente de maneira cuidadosa, entendendo quais são as angústias dele. Então nós temos isso muito arraigado na cultura da empresa, de entregar produtos bem feitos. Além disso, apesar de ser uma empresa que já tem uma atuação nacional, os sócios estão muito dentro do negócio. Então, nós queremos fazer bem feito. Nós poderíamos ter hoje 8, 9 Parque Una, se nós quiséssemos. Pela demanda, nós estamos com 3, porque nós queremos fazer dessa maneira cuidadosa na entrega. Não adianta vir aqui vender 4, 5, 6 empreendimentos e depois começar a atrasar, entregar mal e essa coisa toda. Nós temos 17 empreendimentos entregues em Pelotas, todos eles dentro do prazo. E nem usamos aqueles 180 dias dentro do prazo de entrega realmente. Em Uberlândia, nós estamos entregando os 2 primeiros agora esse ano. Um em agosto, um em novembro. O prazo acordado lá no momento da venda em 2023. Então, assim, a gente tem esse cuidado de não crescer e não conseguir dar depois vazão às questões estruturais e técnicas da empresa. E quais são os próximos Parque Unas que vocês vão lançar? A gente se preocupa um a um, né? Então, assim, temos o consolidado no Rio Grande do Sul, um Parque Una Pelotas. Estamos entregando os primeiros empreendimentos agora no Parque Una Uberlândia, que teve uma velocidade 4 ou 5 vezes maior, mais rápida do que Pelotas. E estamos iniciando agora em São José. Então, esses são os principais projetos nesse momento. Tem outros estudos, mas assim, com segurança de lançamento, vertical e urbanização, são esses 3 no momento. Entendi. Com relação a prazo de obra, nos empreendimentos aqui de São José, nós vamos trabalhar com 42 meses entre o lançamento e a entrega. No Parque Una Pelotas e no Parque Una Uberlândia, nós trabalhamos com 36 meses do lançamento à entrega, mas são empreendimentos um pouco menores do que aqui. Aqui os terrenos são maiores, a cidade tem um potencial maior, então os empreendimentos têm
Em Uberlândia tem lá 24, 25 pavimentos, aqui vai ter 27, 28, lá tem 20 e poucos mil metros quadrados cada um, aqui vai ter perto dos 30, então a gente está dilatando um pouco o prazo para ter essa garantia de entrega. Então, e nós trabalhamos os empreendimentos no parque com o mesmo prazo, porque isso, como logística de produção, facilita bastante. A gente consegue colocar equipes, acabou a estrutura de concreto, por exemplo, da Torre 1, vai para a Torre 2, e esses ciclos produtivos, sendo o mesmo prazo, facilita bastante para a manutenção das equipes que a gente desenvolve. Eu ia até fazer uma pergunta referente a isso. Então, no caso, vocês mesmos que vão construir todos Nós mesmos que construímos. Tá, aqui também? Sim, todos. Todos em Pelotas, todos em Uberlândia, e todos os lançados pela Idealiza são construídos por nós. Então, assim, o engenheiro é nosso, o técnico é nosso, o almoxarife é nosso, a segurança é nossa, técnico de segurança é nosso, toda a gestão do empreendimento, a direção técnica é nossa. O que a gente faz são contratar empreiteiros, né? Nós não temos equipe própria, a gente contrata, mas a gestão do canteiro é toda. Nós somos a construtora. Entendi. E fomos nos 20 e poucos que a gente já lançou em Pelotas, somos nos 10 que a gente já lançou em Uberlândia, seremos aqui também. Isso dá uma garantia para quem está vendendo. Quem está vendendo é quem está entregando. Sim, né? Sim. Não tem uma passada de bastão da responsabilidade sobre o produto. Aqui, então, a gente está falando 42 meses para... No momento do lançamento, a entrega das chaves. Tá. E a Casa 1? A Casa 1 é um projeto de quase 20 mil metros quadrados. Ela vai se desenvolver mais rápida ou mais lento de como que o mercado for aceitando. Não adianta ter uma Casa Una ali e o bairro não está desenvolvido. Então ela vai ser... A Casa Una específica não tem um prazo definido, mas ela vai ocorrer aí em conjunto com o restante do bairro. Você acha que o quê? Termina junto com os primeiros prédios? Possivelmente sim, não dá. Essa especificamente não dá para bater o martelo. Pode ser antes, pode ser depois, pode ser faseada. Não adianta ter ali uma preocupação, por exemplo, vou dar um exemplo do Parque Una Pelotas. Hoje nós temos lá 42 operações no térreo, 41 operações no térreo, o que representa 100% das lojas prontas. Nós poderíamos ter mais lojas, nós poderíamos estar construindo mais lojas, mas não adianta eu ter mais 10 ou 15 lojas lá se o bairro ainda não está com 25 torres, ele está com 17. Então as coisas têm que ter uma sincronia para quando essas operações forem se instalando, o bairro também está consolidando e absorvendo essa oferta. Né? Então, acho que esses são os pontos. Da parte dos empreendimentos, e assim, esses dois primeiros, o que você pode passar para a gente, assim, conversam entre si? Porque, por exemplo, aqui no pátio a gente tem comercial residencial. Sim. A gente tem as portarias que são independentes, tem o estacionamento e tal, e eles se conversam ali. Como é isso? Assim, o que nós temos? A gente está desenvolvendo nessa primeira etapa 4 empreendimentos, né, que são independentes, mas estão dentro de um contexto, depois mais 4. Então nós estamos com 2 blocos de 4. Então, assim, os 2 primeiros, que são os mais próximos, um residencial e um comercial, assim como os outros 2 que vêm na sequência, todos eles têm algum tipo de integração, principalmente na sua base, onde fica algo orgânico e fluido na parte parte térrea, como também afastamentos e posições para que tenham privacidade entre empreendimentos. Então, sim, como nós somos proprietários da área, a gente vai montando os empreendimentos e a gente tem essa possibilidade e não pode abrir mão disso, de fazer com que eles conversem no térreo e tenham independência de visual. Eu gosto sempre de trazer exemplos do que a gente já fez, que facilita, não fica só na narrativa. Em Uberlândia, por exemplo, nós temos 4 empreendimentos que são os primeiros que serão entregues. Coa, Tempo, IMA, Unacorp. São empreendimentos que devem totalizar entre 80 mil metros quadrados, mais ou menos, de área construída. E foram lançados com diferença de 18 meses, só que foram projetados em conjunto. Então, quando os 4 ficarem prontos, nós temos nesses aqui no térreo 29 lojas, que a gente até já está fazendo as locações, porque os primeiros a gente está entregando esse ano.
Quando eles estiverem prontos, tu vai sair de um térreo e tu vai acessar outro térreo sem te dar conta. Porque eles estão todos organizados com a mesma comunicação visual, com a mesma harmonia. Então, assim, tu vai poder estar na barbearia de um empreendimento e tu vai estar indo lá no Pilates do outro. Claro que cada um com a sua portaria dependente, cada um com a sua catraca independente, cada um com o seu acesso de estacionamento independente, mas todos eles se conversando. Isso, se tu é um incorporador tradicional, tu não consegue fazer, porque tu não sabe que o teu vizinho já pode estar construído, ou tu não sabe se o teu vizinho o que ele vai construir. Nós não, a gente tem essa possibilidade e a gente usa bastante desse artifício. Uma das dúvidas que a pessoa tem é: vou comprar um apartamento aqui, vou ter vista? Obviamente que nem todos terão vista, porque tu tá falando de 360 graus, mas ele já vai estar sabendo que a vista dele daqui a pouco vai ser para Cassiano Ricardo, a vista dele vai ser para o Vale, ou a vista dele, entendeu? Ou vai ser mais pôr do sol, ou nascer do sol. Mas o que acontece? Nós temos que nos preocupar com isso, porque nós vendemos no mesmo local. Eu não posso lançar um prédio aqui, que possivelmente seja o meu cliente do prédio comercial seguinte, e as coisas não se conversarem, elas se conversam. Elas têm esse cuidado, e é um dos grandes desafios dos projetos, é fazer com que isso tenha harmonia, né? E cada empreendimento vai ter os seus fatores mais positivos, os seus fatores mais negativos, mas assim, com certeza o bônus de estar desenvolvendo tudo junto é muito maior do que o ônus, né? Se estiver construindo num bairro tradicional, tu não pode garantir nada. Então, existe uma preocupação claro, real. Total. E pensa comigo, o escritório da Idealiza é aqui. Os sócios estão na ponta. Não tem como eu lançar um empreendimento aqui e depois fazer um outro aqui que prejudique esse aqui, sem esse aqui ter comprado sabendo que seria prejudicado, né? Porque possivelmente ele seja meu cliente. A gente não tem investidores na Idealiza que compram meio prédio ou compram 10 apartamentos. Não, a gente vende no varejo, digamos assim, né? Então, sim, eu tenho clientes em Uberlândia que tem 10 unidades. 2 num, um no outro, 2 no outro. Eu só consigo fazer que as pessoas comprem assim se existe preocupação com esse contexto, senão o cliente nos compra uma vez e não compra mais. Tá, agora falando um pouquinho do projeto, dando um spoilerzinho pra gente. Ele segue uma linha mais contemporânea, clássica, fora do A gente busca sempre, é até uma frase do Fabiano, meu sócio, que eu gosto muito, a gente tenta desenvolver empreendimentos que envelheçam bem. O que é envelhecer bem? É que eles fiquem atualizados, contemporâneos, por muito tempo. Que eles não sejam nichados. Este aqui é o empreendimento da década de 90. Tem isso, né? Uhum. Esse aqui é o empreendimento dos anos 2000. A gente tenta desenvolver projetos e a gente tem bons escritórios de arquitetura que trabalham conosco, pouquíssimos, mas muito bons, que fazem com que a gente tenha, se tu fores ver tanto a nossa arquitetura lá do Rio Grande do Sul quanto a de Minas Gerais, e agora ainda com mais cuidado aqui em São Paulo, que é uma cidade maior, que é uma cidade muito mais próxima da capital econômica do país, com mais cuidado de trazer um produto que seja contemporâneo, mas um contemporâneo hoje que fique caracterizado daqui a 10 anos, bom, esse prédio é velho. Não é isso. E ele tem atributos arquitetônicos que, de tudo que eu vi aqui na cidade, ele é diferente do que a cidade vem fazendo. Tem características próprias, tanto nos materiais a serem utilizados, quanto na composição e na materialidade deles, quanto na escala humana, né, que a gente se preocupa muito, quanto com as fachadas ativas que permeiam o térreo. Então, eu acredito que será assim, bem desejado e será algo de agrado dos nossos clientes e de vocês. É diferente do que a cidade vem produzindo, não que seja ruim ou que seja bom, mas é diferente. E se a gente buscar as referências que a gente já teve em Pelotas, nós sempre comercializamos muito, muito bem e também eram diferentes do que a cidade vinha produzindo. Em Uberlândia, mais ainda. Os primeiros 6 empreendimentos,
Ou vendeu num turno, ou vendeu num dia, ou vendeu num final de semana, com arquiteturas com essa ideia de contemporaneidade, mas que não sejam algo nichado e que fixem assim uma data. E eu espero que aqui venha nessa linha. A gente brinca que a gente constrói com cuidado de fazer de maneira artesanal e manual. O nosso projeto tem esse cuidado porque nós gostamos disso. Não é mais um número. Então, desde a questão arquitetônica, para a questão de conceito de nome, para todo o interior que está ali, toda a decoração de interior e o conceito de interior está linkado com a fachada, que está linkado com o nome, que está linkado com a posição dele no bairro, que está casado com a cultura da cidade. A gente se preocupa Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Não é mais um número. Interessante. E o que você pode antecipar para a gente? Nós estamos trabalhando imensamente nos últimos 18 meses, com o enfoque nos últimos 60. O produto está em viés aí de saída, a gente poder começar todo o processo comercial. O primeiro é o empreendimento residencial. Tem muita fachada ativa, tem uma área condominial também escalonada, tem apartamentos aí de 50 a 130 metros quadrados. Eles estão bem posicionados dentro do prédio, para cada um ter a sua privacidade e seus pontos positivos. E logo na sequência vem o empreendimento comercial também, para fazer esse casamento. É uma estratégia que a gente usou no Rio Grande do Sul, usou em Minas, que deu muito certo. Vim com um produto bem conceituado, com uma variação de plantas, e logo na sequência um comercial. A gente sempre comercializou muito bem, a cidade aceita bem, e depois vem produtos mais nichados, alto padrão, laje corporativa, e aí por diante. As salas, você já tem metragem definida? As salas, a gente sempre se preocupa em ter salas que podem ser conjugadas com as demais. É uma preocupação dos projetos. Então, assim, vão ter salas de 50 metros, mas essa sala de 50 metros pode se transformar em 250 metros sem que fique uma adaptação... Putz, isso aqui foi, de fato... Eu não sei se é um linguajar enjambrado, lá no Rio, assim, que não fique fluido, né? Não, então, assim, pode ser um andar inteiro, pode ser duas. Então, elas estão muito montadas nesse formato. Então, ela vem da menor para ir agregando e podendo acrescentar mais salas. E também, arquitetonicamente, conversando com o primeiro empreendimento. Eles se conversam, o térreo se conversa, eles têm uma harmonia entre fachadas. Não adianta eu fazer um espelhado e do lado fazer um clássico. Não é isso que a gente pretende fazer, que essa arquitetura, e Pelotas e Uberlândia já trazem essas características. Legal, obrigado, viu, André? Bom trabalho e parabéns aí. Obrigado. Valeu.